em nosso coração, durante toda esta semana, estarmos trazendo mensagem de Jesus, foi marcada por milagres, por bênçãos. Estamos trazendo como base para as mensagens desta semana 7 milagres que Jesus operou na Galileia. 7 de muitos que ele operou. Não é os 7 milagres, é 7 milagres dos muitos milagres que Jesus operou. E isto é maravilhoso. Queridos irmãos, tiveram aqui já, que me antecederam esta semana, os nossos irmãos que estiveram pregando a mensagem da palavra de Deus. E cada um deles trouxe uma mensagem gloriosa, falando de pelo menos um milagre que Jesus operou. Tivemos o presbítero José Ayrton na segunda-feira, e ele esteve pregando acerca do servo de um centurião e a forma como Deus operou na vida daquele homem. Presbítero Salviano, na terça-feira, esteve pregando a palavra, discorrendo acerca de um paralítico que foi levado por 4 homens e colocado, depositado no lugar onde Jesus estava, e Deus fez o milagre. Tivemos o evangelista Francisco Ribeiro pregando na quarta-feira, e ele trouxe a mensagem acerca do milagre que Jesus operou quando entrou na casa de Pedro, e a sua sogra estava enferma, com febre, estava ali com um vírus que tinha lhe atingido, e ela estava acamada. Jesus fez o milagre. Estivemos ontem, presbítero André pregando acerca da libertação que o Senhor trouxe a 2 homens, segundo Mateus, lá de Gadara, 2 endemoniados gadarenos. Aqueles homens estavam oprimidos, possesso, mas Jesus chegou ali e fez o milagre, e eles ficaram libertos para o louvor e a glória do nome do Senhor Jesus. Isto é maravilhoso. E nesta noite, queridos irmãos, eu quero trazer para todos nós, para vós que nos acompanham, que nos ouvem através dessa transmissão, o milagre que Jesus operou na vida de um homem leproso. Aleluia! E eu quero trazer para a nossa reflexão nesta noite, no livro de Marcos, capítulo de número 1, versículo 40 e 42, que diz: e aproximando-se dele um leproso, e rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhes: quero ser limpo. Louvado seja o santo e precioso nome de Jesus. Que coisa maravilhosa, queridos irmãos. Que coisa boa é quando nós paramos para meditar no poder do Senhor revelado através da sua palavra. Como é bom quando nós refletimos
nos milagres que Jesus operou. O Senhor Jesus, ele fez muitos milagres. Seu ministério na terra foi marcado por milagres, por curas, por libertações, por transformações de vida, por ressuscitar os mortos. Jesus, ele operou milagre. Mas os feitos de Jesus não ficaram apenas no passado. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele ainda continua operando. Aleluia. E ele diz, na sua palavra, ele disse para as irmãs de Lázaro: se credes, verás a glória de Deus. Se você pode crer, Deus vai fazer milagre, entrar com milagre aí na sua casa, na sua vida, na vida da sua família. Mas os milagres de Jesus, eles não se restringem apenas a você ou a sua família. Não. O Senhor, ele faz milagre a nível nacional e internacional, porque ele é o Senhor de toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu estava ouvindo acerca dos acontecimentos que nos últimos dias têm assolado a nação. E eu pude perceber que Deus está fazendo milagre. Algumas coisas já está acontecendo. Deus está fazendo milagre nesta nação. Deus vai mudar o quadro desta nação, vai mudar a história desta nação. Deus, ele se levanta do seu trono para dar vitória àqueles que clamam a ele com fé. Foi o caso aqui do leproso, irmãos. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus, ele é poderoso para fazer maravilhas e milagre. E os milagres são feitos por ele, queridos irmãos. Nós vimos no capítulo 1 do Evangelho de João uma narrativa acerca de Jesus, quando João escreve dizendo: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu estava refletindo sobre isso, e eu comecei a entender algo, porque o Espírito Santo foi falando ao meu coração, e eu comecei assim a entender e compreender mistérios de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, ele é chamado Jesus de Nazaré. Aleluia. E a Bíblia vai falar, vai narrar isso, Jesus de Nazaré. Por que ele é chamado Jesus de Nazaré? Foi lá na cidade de Nazaré que ele nasceu. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas ele é também chamado de Galileu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por que ele é chamado de Galileu? Ele é chamado de Galileu porque depois que Jesus nasceu, os seus pais o levaram para o Egito com medo do decreto de Herodes. Herodes havia decretado matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. E então o Senhor avisou a José e a Maria que levasse o menino para o Egito, para que não fosse morto por Herodes. Quando José retorna do Egito, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, ele vai para a cidade, aleluia, chamada Galileia. Ele foi para aquela cidade ali. A Bíblia Sagrada, ela fala para nós desse feito maravilhoso, aleluia, que aconteceu com nosso Senhor, aleluia. Quando José, em sonho, ele foi revelado que levasse o menino para a região da Galileia, e ali ele ficou naquele lugar. Galileia, queridos irmãos, é uma província de Israel. E Galileia nós encontramos na Bíblia Sagrada, ela é chamada Galileia
das nações, ou Galileia dos gentios. E por que essa narrativa na Bíblia Sagrada que dá esse nome àquela província? É porque a parte norte da Galileia, a parte norte, ela era habitada por estrangeiros. A maioria dos habitantes da parte norte da Galileia era habitada por estrangeiro, por gentil. Por isso nós encontramos as narrativas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como Isaías, quando profetizou no capítulo 9, acerca do ministério do Messias, do ministério de Cristo Jesus. Ele narra, aleluia, a história, e ele diz, aleluia, de uma forma muito maravilhosa e gloriosa. Capítulo 40, nós encontramos ele dizendo acerca da missão do Senhor Jesus. Mas nós encontramos no capítulo 9 de Isaías, a partir do versículo 1, ele dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, a Galileia das nações, em outras traduções, a Galileia dos gentios. O povo que estava em treva viu uma grande luz, e os que habitavam na região e sombra da morte, a luz brilhou, a luz raiou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi e sombra da morte, a luz raiou. Desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi lá na Galileia onde Jesus, ele iniciou o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério de cura, de milagres, mas também o ministério de libertação e salvação da humanidade. Foi ali na Galileia onde Jesus, ele escolheu os primeiros discípulos. Ele passeando junto ao mar, ele encontrou ali aqueles pescadores que estavam pescando, e ele chamou e ele disse: vinde após mim, e eles seguiram. No caso de Pedro, ele disse: vinde após mim, aleluia, e eu farei de você pescadores de homem. E ele, deixando tudo, seguiu a Jesus. Foi ali onde Jesus começou o seu ministério, e muitas coisas Jesus operou. Louvado seja o santo e precioso nome de Jesus. E Jesus ainda opera hoje, aleluia. Mas eu quero me deter nesta noite, queridos irmãos, e não quero fugir do tema desta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Cura de um leproso. Foi ali, e a palavra do Senhor vai dizer: e aproximou-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode tornar-me limpo ou limpar-me. Isto eu acho maravilhoso. Este leproso, queridos irmãos, se aproximou de Jesus. Mas não é comum o leproso se aproximar das pessoas, porque a lepra da época era, na verdade, queridos irmãos, uma doença contagiosa. E as pessoas que eram acometidas pela lepra, elas eram separadas da família, separadas dos amigos, separadas da sociedade, e era levada a um lugar separado, aonde só havia leproso, era separado da família. Quando eu medito nesta palavra, e hoje à tarde, quando estava, aleluia, meditando nesta palavra, eu estava refletindo e fazendo uma comparação. Hoje, quando alguém é acometido pela Covid-19, é separado da família, é separado dos amigos, é
levado para um hospital, colocado numa ala de isolamento, ninguém mais tem acesso, e pior que isso, quando, aleluia, vem a falecer, é colocado ele em uma embalagem plástica e é tirado direto. A família não tem mais direito de velar o seu ente querido. Isto é algo terrível, mas Jesus, aleluia, ele, quando aquele leproso que tinha uma doença contagiosa, ele se aproximou de Jesus. Jesus não se esquivou dele, Jesus não fugiu dele, Jesus estende a mão, oh aleluia, e toca no leproso, aleluia. O leproso, ele veio ao encontro de Jesus, oh glória ao nome do Senhor, e humildemente ele pediu por misericórdia, ele se humilhou, ele se ajoelhou, ele clamou e ele disse: ó Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar desta doença, se tu quiseres, tu pode me livrar desta lepra, se tu quiseres, tu pode mudar o quadro da minha situação. E ele estava clamando. Deixa eu te dizer uma coisa, nesta noite não há problema para Deus, não há enfermidade para Deus, não há doença contagiosa para Deus. Se Deus, aleluia, ele quer, ele pode te curar agora, e ele quer, porque foi o que o Senhor responde para aquele leproso. Imediatamente o Senhor disse: quero, aleluia. O leproso diz: se tu queres. Aí o Senhor diz: quero, eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te dar vitória, aleluia. E na mesma hora o Senhor diz: seja limpo, e o homem ficou limpo, purificado da sua lepra. Clame ao Senhor, aleluia. Você quer vitória? Clame ao Senhor. O segredo da vitória é clamar ao Senhor, aleluia. Te humilha, aleluia. A ordem dos céus que recebo aqui agora é para te falar: te humilha, desce mais, ora mais, jejua mais, clama mais, desce mais humildemente aos pés de Cristo e clama a Ele por misericórdia. Talvez, aleluia, muitos têm reclamado da situação e têm procurado alguém como culpado dessa situação, ou tem procurado culpar alguém. Mas eu quero dizer que nós temos uma instrução da parte de Deus, da parte do Mestre. O Senhor nos ensina e Ele diz para nós algo especial nesta noite, e o leproso, ele deixa para nós este exemplo. Ele se aproximou de Jesus, ele se prostrou de joelho. Isso é sinônimo de humilhação, aleluia. Ele estava humilhado, ajoelhado, e agora ele clama e diz: Senhor, eu reconheço que tu podes, eu reconheço que tu tem poder, eu reconheço que tu pode mudar a situação. Se tu quiser, tu pode me limpar agora, se tu quiser, tu pode mandar esta lepra embora agora. E Jesus, ele afirma: eu quero mudar a situação. Ele está esperando a tua atitude. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É o Senhor que tem a solução para este problema, viu, irmão? Viu, irmão? É o Senhor que tem a solução para este problema. Glória seja dado o nome do Senhor. E o que acontece é que imediatamente o homem ficou liberto, imediatamente o homem ficou curado, imediatamente o leproso estava livre daquela doença. Aleluia. Você crê que você vai, aleluia, ficar livre deste vírus de Covid que tem assolado a humanidade? Creia nisso, porque
porque para Deus não existe nada impossível, e eu creio que o Senhor vai mudar, aleluia, esta situação, e Ele vai mudar, aleluia, o quadro da situação da nossa nação, e daqui a pouco nós vamos, aleluia, ver isso pelo retrovisor, nós vamos ver isso que ficou no passado, nós vamos glorificar o nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor, Ele se levantará do trono para te dar vitória, Ele se levantará para mudar a situação, aleluia, da nossa história, se nós se humilhar e clamar ao Senhor, se ajoelhar diante dEle, Ele vai nos dar vitória. Aleluia. O que acontece, queridos irmãos? O homem agora estava livre, o homem agora estava são, o homem agora estava curado. Eu fico imaginando a alegria daquele homem, eu fico imaginando, aleluia, o prazer. Eu acredito que ele estava com vontade de pular, de gritar bem alto, ele estava com vontade de dizer para todo mundo o que Jesus havia feito com ele, aleluia, coisa maravilhosa. E então, irmão, é isso que acontece. Jesus disse para ele: olha, não diga nada a ninguém. Aleluia. Esta é a razão, queridos irmãos, deu a afirmar que aquele homem estava com vontade de gritar bem alto. Ele tinha recebido o milagre. Aí Jesus disse para ele: olha, não diga nada a ninguém. Aleluia. Não fale nada do que aconteceu com você. Aleluia. Mas uma coisa eu te digo: olha, não diga nada a ninguém. Porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Jesus estava dizendo: obedece, aleluia, cumpre os mandamentos, cumpre a ordem de Deus. Você sabe por que não está havendo muito milagre? E você sabe por que Deus ainda não varreu da nossa terra este vírus? É porque está faltando obediência, é porque está faltando obediência à palavra de Deus, reverência e humildade. Aleluia. O povo não tem se humilhado conforme, aleluia, o Senhor quer. E aí, queridos irmãos, o Senhor disse: olha, vai e oferece a oferta, o sacrifício que Moisés ordenou, mandamento. O Senhor, Ele estava ordenando para que isso sirva de testemunho. O testemunho, a prova da cura daquele homem, do milagre daquele homem, não vinha do médico, não vinha de outras coisas, era Deus que tinha curado. E ele disse: vai e faz isso para que te sirva de testemunho. Mas o homem não se conteve, viu, irmãos? E isto eu acho maravilhoso, tremendo. Glória a Deus. Aquele leproso, e estando livre daquela lepra, eu acredito que ele foi ao sacerdote, eu acredito que ele levou aquela oferta, aleluia, glória a Deus, que era determinado um cordeiro, ou mesmo um pombinho, um par de rola, para ali estar oferecendo em sacrifício. Mas ele já no caminho, ele começou a dizer do milagre, glória a Deus. Mas tendo ele saído, começou a pregar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu. Irmão, é interessante aqui, me chama a atenção que aquele homem, ele não saiu apenas contando o milagre da vida dele, o que Deus havia feito na vida dele, como ele tinha recebido a cura na vida dele, mas ele saiu testemunhando muitas coisas, dos milagres que ele tinha visto de Jesus. Ele estava contando, e eu acredito que ele dizia: Jesus, ele me limpou da lepra, Jesus, ele me curou da lepra, mas não só eu que estou curado. Olha, Jesus, ele curou a sogra de Pedro. Olha, Jesus, ele curou o oficial, aleluia, do centurião. Jesus, ele libertou
libertou dois gadarenos que estavam oprimidos. Ele foi contando, ele foi dizendo das maravilhas de Deus, e ele foi contando os milagres de Deus, ele foi divulgando, e ele divulgava, aleluia, para todos, de sorte, aleluia, que a multidão ouvindo dos milagres, ouvindo das maravilhas de Deus, a multidão afluía, e Jesus já não podia mais entrar na cidade por conta da multidão, e ele ficava no lugar à parte, fora da cidade, mas a multidão ia até ele. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vai ao encontro de Jesus, meu irmão. Você quer milagre, você quer vitória, você quer bênção para a tua vida, aleluia. A bênção que você quer e que você precisa é Jesus que tem, e ele pode, aleluia, te dar esta vitória. Glória a Jesus. O versículo de número 45 vai dizer, aleluia, Jesus já não podia entrar publicamente na